Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós estaremos hoje falando sobre problemas emocionais. Olha, esse assunto eu creio que vai render bastante. A gente tem vivido uma época onde esses problemas têm aumentado muito, então acho que vai ser bastante esclarecedor esse programa aqui, no nome de Jesus. Para falar sobre problemas emocionais comigo aqui no Conexão, nós estamos com o pastor Wanderson Diogo, lá da igreja de Fragoso. Pastor Wanderson, seja bem-vindo ao programa Conexão e espero que esse tema possa ajudar bastante as pessoas, né? E é verdade, né? É um prazer estar participando aqui do programa, pastor Ednilson, e eu creio que vai ser de muita importância, porque é um assunto delicado, só que vai ser esclarecedor e importante para a gente, para quem está nos assistindo hoje, para a glória de Deus. Bom, também comigo aqui, para me ajudar nesse tema tão importante, eu estou com o pastor Sandro Galvão, que é o nosso pastor de Village, Pavuna, né, pastor? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, pastor Ednilson, agradeço o convite e espero de coração a gente poder fazer um bom programa, ajudar bastante a quem está nos assistindo, também receber de Deus aquilo que Ele nos preparou. Em nome de Jesus, né? Vamos lá, o que a história, pastor Wanderson, o que a história vai nos trazer sobre problemas emocionais? Bom, pastor Ednilson, é o seguinte, né? Sempre existiu problemas emocionais, né? Inclusive na Bíblia também. Tem a passagem também do livro de Salmo 42 que fala: por que te abates, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera no Senhor e confia no Senhor. Então, é algo que sempre veio, né? E hoje as pessoas estão começando a enxergar. Então, isso é antigo. Isso. As pessoas estão começando a enxergar o problema emocional hoje. Até pelas informações, né? Até também é um problema também que as pessoas estão começando a enxergar, estão começando a olhar para esse tipo de problema agora. Se preocupar, né? E se preocupar também. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um VT, a uma matéria sobre esse assunto e na volta vamos falar um pouco mais sobre isso então, porque a gente precisa falar bastante sobre esse assunto. Vamos a essa matéria. Emoções confusas, traumas, baixa autoestima, pensamentos negativos, ambiente de trabalho ruim, brigas. São situações que podem trazer perigo para a saúde física e mental. Doenças emocionais são problemas cada vez mais comuns no século XXI. Depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico são algumas das patologias mais frequentes. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 27% da população brasileira tem ansiedade. Além disso, 12,7% já receberam diagnóstico de depressão. Porém, dor de garganta, problemas no estômago, doenças de pele, taquicardia e pressão alta são algumas complicações que as doenças emocionais podem causar à saúde física. 27% é muita gente, né? A gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas no país com um quadro de ansiedade e 12 ponto alguma coisa ali já com depressão. Também é muita gente, né? A gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas já no quadro depressivo com esses problemas emocionais, né? A Sociedade Brasileira de Inteligência, ela apresenta pelo menos 25 doenças. 25 doenças que teria uma correlação com esses problemas emocionais, né? Algumas delas a matéria até foi falada, né? Mas também tem problema na coluna, no joelho, problemas respiratórios, asma, artrite, câncer, problema de coração. E muitos desses problemas que a pessoa tem hoje começou no lado emocional, né? Então, quando você vê uma pessoa muito agitada, muito nervosa, aí a pessoa tem um problema de coração, ela tem que tratar essa parte emocional, né? Por isso que eu falei da história, né? Ela falou que citou até um Salmos, né? Que é antigo, né? Esses problemas emocionais são problemas antigos, né? E realmente vai acarretar outros problemas. Essa Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que trabalha
trabalha no inverso, né, no caminho inverso, né, quer dizer, você tem problema emocional, essa sociedade vai trabalhar para te dar uma inteligência emocional para você vencer o problema, antes que esse problema gere várias enfermidades. Eles listam pelo menos 25 enfermidades. É muita coisa, né? Pastor Sandro. Síndrome de pânico é sinal de falta de fé? Pastor, porque é uma enfermidade. E toda enfermidade, ela ataca aquele que não tem fé em Deus. Ele afirma que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, né? Isso dá uma discussão grande, não dá? Por meio de Jesus Cristo. Então, o que vai acarretar o problema, vai dar legalidade ao diabo para assumir Sim. o lugar, né, de Deus na vida da pessoa, é justamente a pessoa ou não entender que Deus já realizou essa obra Sim. por ela, ou ela não assumir aquilo, aí não que dá- acreditar naquilo. Aí que eu digo, pastor, isso que dá uma discussão, né? Dá uma boa discussão. Porque, assim, você vê uma pessoa... A gente vê vários pastores com síndrome de pânico. A fé, ela vem pelo ouvir. A gente conhece a palavra, Romanos 10:17, vem pelo ouvir pela palavra de Deus, né? Então, se você está ouvindo a palavra, você tem a fé. Mas a gente sabe que determinadas guerras espirituais que a gente enfrenta, Jesus falou que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem certas guerras que a gente precisa, digamos assim, melhorar a nossa vida espiritual, aumentar a nossa fé, dar robustez para a nossa fé, porque a nossa fé não alcançou aquele ponto em que deveria alcançar. O síndrome do pânico, pastor Wanderson, não estaria dentro desse, né? Assim, por exemplo, bom, eu tenho fé e eu venci uma dor de cabeça que eu tinha. Eu tenho fé e eu venci um problema que eu tinha de, sei lá, do estômago. Mas aí eu tive um problema sério e me atacou uma ansiedade e com ela veio uma depressão e até agora eu não tive fé para vencer essa depressão. Faltou a fé, como o senhor falou, certo? Faltou a fé para vencer. Mas não significa que a pessoa não tenha fé. Ela não teve fé para vencer a depressão. Não seria mais ou menos por aí? Que assim, por isso que eu falei que dá uma discussão, né? Não é que a pessoa não tenha fé, mas ela não tem fé para vencer a depressão. Ela precisa, igualzinho o senhor falou, ela precisa ter a fé para vencer a depressão. Mas não é que ela é uma pessoa descrente, sem fé, não é isso? Não. O senhor me concede um momento, me veio à memória agora uma coisa que eu costumo falar, brincando às vezes até para passar a importância da gente alicerçar a nossa fé na igreja. Eu costumo dizer, existe a fé de bule e a fé de gambá. De gambá? A fé de gambá. Tá, me explica essa brincadeira então que eu quero falar lá em Bangu. A fé de bule é de pouca fé. Essa eu já sabia. E a fé de gambá é a fé demais. Então... essa é boa. Essa eu vou falar lá em Bangu. O senhor entendeu? Então tem dois tipos de fé. A gente tem que de aumentar, bule. né? A gente não, peraí, deixa eu aprender isso aí. A fé de bule e a fé do gambá. Fé de gambá. A fé do bule é de pouca fé. Isso. E a do gambá é a fé demais. É fé demais. Exatamente. Essa é boa demais. Quando a gente alcança a estatura de fé para enfrentar Sim. e vencer aquele problema, a gente não vai ser derrotado. Entendi. Não vai ser. As armas estão liberadas então, a nós. Mas aí a pergunta... Nós precisamos acessar. Vamos colocar o pastor nessa discussão. Certo. A pergunta é, síndrome do pânico é sinal de falta de fé? Aí, no caso, seria, do jeito que o senhor está explicando, é o que eu entendo também, né? É o que eu entendo também. Seria a falta de fé no sentido da fé não ter alcançado ainda força para vencer esse mal. Exatamente. Não é que a pessoa não tenha fé nenhuma, não é que falta a fé totalmente, mas para vencer aquilo, ela não conseguiu fé. Seria isso, né? Exatamente, pessoal. Porque também nós sabemos que é um problema psicológico, é uma enfermidade psicológica que vem na vida da pessoa.
E é exatamente até mesmo, e a fé vai auxiliar ela a vencer esse problema. A gente olhar a passagem do próprio Pedro, quando ele sente. Então, a pessoa que está com esse problema psicológico, ela está sentindo o vento forte. Ela está sentindo a tempestade na vida dela. E ela começa a afundar. O senhor está falando de quando Jesus vem pelo mar. Jesus vem andando. Mateus, exatamente. Mateus 5, livro de Mateus 14. Mateus 14, 28 ao 31. E o Pedro começa a afundar, porque ele sentiu o vento forte. Então, a pessoa está sentindo o vento forte, bate uma ansiedade na vida dela. Isso pode acarretar a depressão. Depressão, porque começa com ansiedade, vai evoluindo e chega a uma depressão. Então, ela está sentindo. Então, o que é necessário? Como Jesus ele se levantou, foi lá e repreendeu a tempestade. E depois o próprio Jesus fala, né? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, às vezes, a pessoa ela não está agindo pela fé. Falta uma ação, falta uma atitude. Esse texto cai bem no que a gente está falando, pastor Sandro. Cai bem esse texto que ele está falando em Mateus 14. Certo. Porque, assim, alguém vai dizer que o Pedro não era de fé? Ele era. Exatamente. Mas tanto era que ele andou sobre as águas, sem o auxílio de Jesus. Isso. Auxílio físico, né? Jesus disse vem. Eu gosto desse texto porque quando Pedro fala assim, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, sobre as águas. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Jesus não fica explicando a fé para ele. Jesus só fala uma palavra de 3 letras. Só. Vem. Exatamente. E o homem se enche de fé e ele vai andar sobre as águas. É coisa doida. É loucura para um homem normal fazer. E ele fez. Então ele tinha fé. Aí ele vê o vento, como o pastor falou, e aí ele começa a afundar. Mas quando ele começa a afundar, aí vem o que o senhor falou. Ele clama a Jesus Cristo por socorro. Aí Jesus pega ele pela mão. E esses dias eu vi um missionário falando. E o Pedro volta a andar sobre as águas, mas agora segurando a mão de Jesus. Ele volta para o barco andando sobre as águas. Jesus não pega ele no colo, não. Ele vai andando, segurando na mão de Jesus. Quer dizer, de qualquer maneira, se a pessoa buscar realmente a fé, ela vai vencer a depressão. Não é? Então, a gente não pode. Vamos lá, vamos fechar esse assunto. Demoramos muito nesse assunto, vamos fechar esse assunto. Uma pessoa que está passando por depressão não significa que ela seja uma pessoa pecadora e sem fé. Certo? Não significa. Não. Significa que a fé dela não chegou a esse ponto e ela pode buscar socorro em Deus, aumentar sua fé e com a fé ela consegue vencer a depressão. Seria isso? Romanos 12, 2 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. Então, é uma decisão. Como o senhor citou, a pessoa venceu uma dor de cabeça, venceu um outro problema qualquer. Por que ela não pode vencer esse que está lhe deprimindo? Ela só buscar mais ainda, né? É só se esforçar mais É mais ou menos igual o Josué. Josué mandou 3.000 para Ai. E perdeu com 3.000. Ele, como bom estrategista de guerra, ele achava que venceria aquela cidadezinha pequena com 3.000 só. Não venceu. Mas não foi por causa da quantidade. Foi porque tinha pecado no meio deles. Exatamente. Então aí tem 2 coisas. Primeiro, você tem que aumentar seu efetivo ali, aumentar sua fé, né? Na guerra, que essa guerra é um pouco maior, a depressão, a guerra é um pouco maior, pode levar a suicídio e tudo mais. Tem que aumentar a fé, tem que buscar mais, né? Mas também tem que ver se tem pecado. Porque, no caso do Josué, depois, quando ele vence o pecado que estava no meio deles, ele manda o exército inteiro praticamente para lá, não manda mais só 3.000. Ele agora não tem pecado, podia vencer com 3.000, mas ele aumentou o efetivo. Então é mais ou menos isso, né? A pessoa tem que aumentar a fé para vencer uma coisa que está maior. Né? Não é só mais uma simples dor, é uma coisa maior, ela tem que buscar mais a Deus, buscar mais a palavra e orar mais, né? A casta de demônios, Jesus, ele disse. Só com jejum e oração. Então, tiquinho a mais, né? Estão querendo provocar. Sem provocação aqui. Nada de tiquinho a mais. Quem lhe entenda, né? Vamos lá. Pandemia e sua relação com problemas emocionais. Eu acho que a gente aumentou bastante, né? Na verdade, os índices mostraram, né? Que aumentou bastante os problemas emocionais.
E o que o senhor teria, pastor Wanderson, para falar em relação a isso? Porque a pandemia e a relação da pandemia com esses problemas emocionais. O senhor já falou no início que isso é coisa antiga, né? A gente vê na Bíblia, né, nos livros mais antigos, problemas emocionais. O Jó, a esposa do Jó e tantos outros com problemas emocionais. O Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Então, quer dizer, é bem antigo. Mas a pandemia intensificou, né? Exatamente, intensificou até pelo distanciamento. Eu vejo mais isso, distanciamento tanto da igreja quanto das pessoas. Porque a convivência ajuda muito a pessoa a vencer uma depressão, uma ansiedade. Ela precisa família é muito importante nessa hora. A família, as pessoas em volta, amigos. A congregação, até, né? Até mesmo a igreja, principalmente a igreja. É. Então isso ajudou muito a pessoa a se afundar cada vez mais na depressão, na ansiedade, nos problemas emocionais. E isso se agravou muito, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Bom, o pastor falou que a igreja é mais importante, até mais importante que a família, às vezes, nesse ponto, né? Realmente, Jesus disse, se você deixar pai e mãe, não tem um, ele falou, tem um que não deixa pai e mãe, então ele fala de família, né? Filho, filha, para me seguir, que não seja abençoado 100 vezes mais aqui na terra e ainda vai ir para o céu comigo. Logicamente, resumindo, né? Usando as minhas palavras que eu estou falando isso aqui. Pastor, deixando esse gancho que ele falou que a igreja é importante, qual a posição da igreja sobre o uso de antidepressivos? Pastor, a medicina, ela é algo criada por Deus. Concordo. A medicina é algo criada por Deus. Eu tenho isso, eu tenho a medicina, os médicos, os medicamentos, como uma ajuda de Deus para quem precisa vencer. Agora, como se tem em Romanos 12:2, não Sim. devemos nos conformar com esse mundo, bem ou seja, né? ser dependente daquilo dali. Né? Eu lembro do missionário contando um testemunho quando venceu o problema de vista, que ele olhava para o óculos e dizia, eu estou te usando porque eu preciso de você. Odeio. Mas eu te odeio. Eu lembro. E ele venceu, né, aquele problema de vista e não usa foi mais. mágica, não. Exatamente. Deus dá a direção a ele, eu lembro, esse testemunho muito forte. Ele desce ali na Praça 11, ele vai numa igreja pequenininha, Isso. Ele chega, já deveria ter terminado, mas o pastor atrasou, aí ele passou, dá uma palavra de 5 minutos, porque estava atrasado, ele fala, né? Mas quando o pastor manda ele levantar, ele levanta, dá um passo para frente, deu um passo para frente, e ele sentiu o vento passar assim entre o óculos e o olho, guardou o óculos, nunca mais usou, e ali foi curado das vísceras. Exatamente. Né? E nunca mais realmente usou. Não foi um passe de mágica. Foi ele nessa fé que o senhor falou e Deus deu a direção para ele para ver na palavra, para receber. Exatamente. Não nos conformarmos com este mundo. Você está sentindo uma dor, não está conseguindo vencer ali por fé, não é pecado tomar um analgésico. É importante isso aí. Agora, tornar-se dependente daquilo dali já é um erro. Porque a nossa dependência tem que estar no Senhor, né? Que, por exemplo, dor de cabeça, vai lá no analgésico e toma. Depois que tomou é que vai orar. Senhor, ajuda esse analgésico para passar minha dor de cabeça. Quer dizer, é o contrário agora? É o Senhor que está auxiliando o analgésico? Quer dizer, a pessoa não entendeu. A nossa vida está no controle do Senhor. Mas se a minha fé não funcionou naquilo, é o que o Senhor falou, é o que a gente entende. Eu acho que todos nós entendemos isso, né? Todos nós entendemos isso. A nossa igreja, o nosso líder ensina isso, né? A nossa escola, né? De que a ciência é algo de Deus. Os médicos estão ali para serem usados por Deus, embora alguns não reconheçam isso, eles são usados por Deus, né? Estudaram para isso, se formaram para isso e receberam essa inteligência que Deus deu essa capacidade para eles. E a gente não tem problema nenhum em fazer uso dos médicos e dos tratamentos que o médico faz. Mas a gente não pode se conformar, né, pastor? Exatamente. O segredo, concordo com o pastor, o segredo não é se conformar. E a pessoa se conformar, aceitar aquilo na vida dela, cada vez mais vai aumentando. O problema só vai crescendo. E algumas pessoas largam, vencem a doença, mas ficam viciadas em remédios até. Porque a dependência dela não está em Jesus Cristo, está no remédio. Né? É verdade. Lembrando sempre, irmão, você de casa aí, ó. Lembrando sempre que só o médico que passou o remédio pode tirar remédio.
Sabe? O médico te deu um tratamento, e você está fazendo um tratamento, e você foi na igreja e sentiu que foi curado, você precisa voltar no médico, voltar a fazer novos exames com o médico, e o próprio médico que te deu, ele vai mandar retirar. Ninguém pode, nem você, nem pastor, nem igreja nenhuma pode tirar os remédios e o tratamento que você está fazendo, tá? É bom que você guarde isso no seu coração. É bom falar, né, pastor? Porque a gente está falando de fé, por exemplo, eu tenho essa fé, vou jogar tudo fora. E de repente dá uma crise, não tem um remédio para tomar e pode até enlouquecer ali. Então é bom que a pessoa entenda que isso é o médico que tem que fazer. Né? Eu era 17 anos viciado e era dependente químico. Quando Jesus entrou na minha vida, eu não dependi mais de nada, eu simplesmente fiquei livre. Foi da noite para o dia, literalmente, da água para o vinho, literalmente. Mas tem gente que ainda tem que ficar, fazer uma reunião aqui, no AA, no NA. Eu não precisei nada disso, mas tem gente que precisa. Então é importante que a gente diga, né, que a gente não está aqui criticando, nem duvidando da fé de ninguém, nem colocando a fé de ninguém em xeque-mate, não. Mas a pessoa, eu prego, o senhor prega, a gente ora, né, a gente injeta a fé nas pessoas. Mas dar remédio, tirar remédio, dar tratamento, tirar tratamento, é a medicina, é o médico que faz, e que isso fica bem claro, né, pastores? Que fique bem claro, sim, senhor. Então, a posição da igreja sobre o uso do antidepressivo é essa, né? Mais uma pergunta para os dois, bem rapidamente agora. Controlando as emoções. O senhor falou de Romanos 12, eu acho que já está bem... Eu vou perguntar só ao pastor Wanderson, então. Como que a pessoa consegue controlar as emoções? Acredito, pastor, principalmente oração, entendeu? A palavra diz, não estejais inquietos, é uma ansiedade, por coisa alguma. Aí a palavra diz, antes vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. Sim. Então é assim que a gente adquire também uma inteligência emocional, quando a gente aprende a lançar ela, como diz a palavra, lançando vossa ansiedade no Senhor. Então a gente consegue adquirir uma inteligência emocional quando a gente aprende a não guardar e levar para Deus. A gente consegue controlar as emoções. Só buscando a Deus, né, pastor Sandro? Estando na igreja, congregando, para aprender uma coisa dessa. Com certeza. Né? O precursor do Martim Lutero, né? Martim Lutero. Esqueci o nome. Pentecostalismo? Não, do protestantismo. Protestantismo, que o senhor está falando? Isso, exatamente. Tá. Ele foi uma pessoa, como o pastor está falando... Pensou diferente. Não, ele buscou, ele teve para vencer lá as dúvidas dele, as ansiedades dele. Ele buscou, ele pensou diferente, ele foi quem atrás. Assistiu aí aos documentários acerca dele, ele esmurrava ali a carne dele, como Paulo também. Esmurrava a sua carne para vencer aquilo que estava ali tentando dominar. Como ele falou, a coisa é antiga, e é antiga mesmo, que tu vê lá em Gênesis, no capítulo 3, a Eva sendo dominada, a mente dela sendo dominada. Nosso pastor Michael, um tempo atrás, ele trazia uma mensagem. O senhor vai falar dessa mensagem aí, guarda essa mensagem no seu coração. Nós vamos a um intervalo bem rapidinho. Na volta eu quero falar sobre isso. Vamos lá. Amém. Glória a Deus, voltamos com Conexão. E olha, hoje eu estou com o pastor Wanderson, da nossa igreja de Fragoso, e com o pastor Sandro, da nossa igreja de Vilagem, né? Pastor, o senhor estava falando no outro bloco sobre controlar as emoções, e o senhor estava lembrando de uma reunião do nosso líder do Estado, o pastor Michael. Ele falou algo a respeito. Eu lembro dessa reunião também. O senhor pode completar seu raciocínio, então? Então, pastor, ele falava sobre a Eva, quando ela deixou a serpente, Satanás, dominar a sua mente, né? Sim. Dominando a mente, Satanás dominou as ações dela. Sim. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 3, ele explicava, quando a serpente vai tentar a Eva, ela redargue, ela combate, mas uma única vez. Depois a gente vai ver que ela não... obedecendo, ela só vai ouvindo e aí acaba fazendo aquilo que o diabo queria. Isso trouxe morte para ela. E para a gente. E consequência, né? Quer dizer, a apologia que ela fez a Satanás foi contra ela mesma.
né? Aí a gente vê Jesus em Mateus, em Lucas 4, mostrando como tem que fazer, né? Sendo tentado também, mas redarguindo, não uma vez, nem duas, mas 3 vezes, até Satanás fugir dele. E o resultado para ele foi aquilo que ele precisava chegando até ele, ou seja, a vida, né? Sim. Sim, ele foi servido pelos anjos do Senhor, né? Glória a Deus. Vamos lá. Romanos 8, versículos 5, 6 e 7, na nova versão internacional. Eu vou até abrir aqui para a gente poder ler. Romanos 8 diz o seguinte, no versículo, Romanos 8, versículo 6 e 7, mas na nova, eu vou pegar a nova versão internacional para a gente poder seguir direitinho. Diz assim, ó, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. É o que diz lá no 5, no 6, eu até li o 9 aqui. Na verdade era só o 5, 6 e o 7. Eu acho que eu comecei antes. Vamos voltar aqui. 5. Agora sim, vamos lá. Quem vive segundo a carne, desculpa, tá? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Cai bem naquilo que o senhor falava, né? Da Eva, né? A mentalidade, né? Que o diabo colocou uma mentalidade diferente nela e ela aceitou. Ela até tentou, não, mas não é bem assim, mas aí o diabo insistiu e ela caiu. O diabo tentou a mesma coisa com Jesus no deserto e não conseguiu. Jesus foi lá com a palavra 3 vezes, né, pastor? A gente vê muito claramente que o diabo tenta agir na nossa mente o tempo todo. E isso é com todo mundo. Não tem um que o diabo não vai tentar a mente da pessoa. Todos nós somos tentados. Não há uma pessoa na face da terra. O missionário, uma vez, perguntaram para ele assim, o missionário, na pergunta, né, no programa dele, um jovem perguntou, missionário, o que eu faço para não ser mais tentado? E ele falou assim, morre. Aí, morre. Acabou. Aí depois ele explicou, não tem como, porque a Bíblia, pelo que a Bíblia ensina pra gente, todos nós somos tentados em tudo, e a tentação não é o pecado. Eu costumo dizer que a tentação é uma preparação para o pecado. E é mais fácil você vencer a tentação do que vencer o pecado. Então vença logo o que está chegando na sua mente. O diabo, quando você passa a ter a mentalidade de Cristo, ele quer tirar essa mentalidade e colocar uma outra mentalidade, que vai ser anticristo. Entende? E a ideia foi essa ideia que entrou na Eva, depois no Adão, e a gente pagou o pato até conhecermos Jesus Cristo. Exatamente. Graças a Deus. Vamos lá. Todo problema emocional, pastor Wanderson, vou começar com o senhor. Todo problema emocional é uma ação maligna? Eu vejo o seguinte, pastor. O diabo, ele se aproveita desses momentos. Entendeu? O diabo, ele sempre vai se aproveitar desse momento de fraqueza do homem. Quando Jesus estava no deserto, né, o momento que Jesus ele tinha fome, e o diabo vem tentar nesse momento que Jesus ele tinha, nessa fragilidade, vamos dizer dessa maneira. Então, no momento de fragilidade do homem, que é o problema emocional, né, uma depressão que a pessoa está passando, Uma dificuldade financeira. Uma crise no casamento. O diabo vem se aproveitando dessa fraqueza do homem para tentar derrubar assim, e destruir. Tem a ver com Romanos 8, 5, 7, que fala da mentalidade. Se a sua mentalidade é carnal, sua atitude vai ser carnal. Se a sua mentalidade é espiritual, sua atitude vai ser espiritual. Tem tudo a ver com isso, né? Exatamente. Porque, assim, pelo que o senhor está falando, todo problema emocional, pelo que eu estou entendendo, tá? Então, não é que seja... Ele seria uma ação maligna por causa da fraqueza da pessoa. Exatamente. Tanto é, aproveitando Romanos 8, né, Jesus, ele mesmo fala, para que nós precisamos andar segundo o Espírito, porque o Espírito é forte, a carne ela é fraca.
como o senhor mesmo, né, no Romanos 8, né, a inclinação da carne é morte e a inclinação do espírito é vida. Então, o espírito, ele vivifica, ele é forte. Então, por isso nós devemos andar em espírito. E como Jesus, ele mesmo nos ensinou, na tentação, o diabo se aproveitando daquele momento de fraqueza. Então, eu vejo, quando a pessoa está passando por esse momento de fraqueza emocional, tem uma ação direta do diabo também, se aproveitando daquela fraqueza daquela pessoa. É uma ação maligna. Concorda, professor? É uma ação maligna. Concordo, é uma ação maligna. Todo problema emocional é uma ação maligna? Todo problema emocional é uma ação maligna. É a tentação. É a tentação. Vem na mente da pessoa. Né? É a tentação do diabo. Aliás, isso já vai me levar para outra pergunta. Vou começar pelo senhor. Sentimento de rejeição. E aí? É uma tentação, é uma ação do maligno, que vai dizer para a pessoa que ela é inferior à outra, que vai fazer ela sentir incapaz, vai fazer ela se sentir diminuída, né, em relação ao que tem para fazer, o que precisa fazer. Quantos são os que perdem a oportunidade de... Porque não se sente capaz, de entrar no mercado de trabalho e se clausuram porque se sentem incapazes. Mas vamos lá, aí não seria apenas um sentimento de rejeição, seria de inferioridade, né? Também. Uma coisa combina uma coisa com a outra. Um abismo chama outro. Um abismo chama outro, né? Geralmente você se sente rejeitado, você vai terminar se sentindo inferior também, inferioridade. Mas imagina assim, uma pessoa que, por exemplo, eu cresci numa família de 7 irmãos. Uma das minhas irmãs morava com a minha avó, os outros 6 moravam dentro de casa. E aí, geralmente numa família assim, tem sempre um que se sente meio rejeitado, né? Aquele que se sente mais feinho. Eu era o mais feinho. Eu era feito de dar dó. Eu fiquei bonito depois que eu casei. A minha esposa me ajudou nisso. Entendeu? Eu não sei, foi milagre, irmão. A minha esposa se apaixonar por mim foi milagre, porque ela sempre foi linda, né? Linda. E eu feio de dar dó. E aí ela se apaixona por mim. Já foi de Deus a preparação, nem ela era convertida, nem eu era. Depois nós nos convertemos. Aí é uma brincadeira que eu faço, né? Já foi um grande milagre isso aí. Mas assim, sempre tem o patinho feio, sempre tem aquele rejeitado. E eu não me sentia rejeitado, não. Nossa família, graças a Deus, é até hoje. Uma família de irmãos, assim, muito unidos, muita alegria dentro de casa, dificuldade financeira, mas muita alegria. Meu pai chegava na esquina lá e falava assim, eu venho lá do outro quarteirão escutando barulho, e eu já sei que é aqui em casa. Eu venho de lá até aqui já sabendo que é aqui em casa. E quando chega em casa, tem aquela bagunça lá com a minha mãe, com a gente, e aí ele entrava na bagunça com a gente também. Era uma coisa linda. Hoje meus pais estão com Jesus, mas era uma coisa linda. Mas assim, eu vejo que quem tem rejeição, o senhor falou muito de inferioridade, que está, né, ligado uma coisa a outra. Mas esse sentimento de rejeição faz a pessoa perder grandes oportunidades na vida, né? Ou não? Exatamente, perde. Ela se sente inferior. Então ela vai ter receio. Uma coisa está ligada à outra. Né? Ela vai ter receio, ela vai ter medo, que também já encaixa também em problemas emocionais, né? Então ela vai ter receio, ela vai ter medo. E aí vai ficar difícil para ela arriscar na vida. Tem ação maligna, né? Tem ação maligna. Tudo isso é proveniente do inferno, né? Sim. São os comandados, né? De Satanás. Aquela turma que se bandeou para ele, se transformaram nesses escarnecedores. É isso aí. E Deus, ele deu poder, pastor. É importante a gente falar para quem está em casa que Jesus ele afirma que ele deu o poder dele, deu autoridade para a gente pisar esses escarnecedores e a toda a força do maligno, certo? Sim. E a gente não pode aceitar jamais. É como disse Salomão, né? Lançando fora o escarnecedor, com ele se irá a contenda, cessará a questão e a vergonha. Sim. E aí tu conquista, né? Sim. É importante vencer. É importante saber isso, né? Eu esses dias pregava lá na igreja, em Gênesis 26, do Isaac, e eu falei com o pessoal que o Isaac ele chega na terra onde Deus mandou ele ir, né? Ele não foi para onde ele queria ir, Deus mandou ele para outro lugar, uma terra de fome, mas ali ele chega na terra e já tem a inveja dos filisteus. Depois ele cava um poço e os filisteus vão atrás dele, pega o poço dele, pega a terra dele de novo. E o nome ele chama aquele local de Ezeque.
Ezeque significa contenda. Aí ele vai para outra terra, cava um poço, enche de água e eles vão lá de novo e pegam a terra dele de novo, os filisteus. Aí chama-se aquele lugar de Sitna. Sitna significa inveja, inimizade. Aí eu estava falando com eles, olha o processo para se alcançar, porque depois ele vai chegar em Reobote. Ele vai chegar numa terra que vai prosperar, os inimigos não vão atrás e ele chama de Reobote, que significa alargamento. Então olha o processo, inveja, olha como é que é difícil o processo. Teve que transpor, inveja, né? contenda, inimizade para chegar no alargamento de Deus e prosperar bastante. A Bíblia fala que ele cresceu com vacas, possessões, empregou um monte de gente ali naquela terra de fome. Mas ele passou, eu estava falando sobre o processo na igreja, né? Que a gente chegou na igreja e acha que vai ser o mar de rosa, né? Não, tem um processo. E no processo tem inveja, tem inimizade, tem contenda, esses demônios todinhos aí que o senhor está falando, né? E às vezes faz da pessoa ter até contenda com o próprio Deus. Você vê crente contendendo com Deus. A palavra de Deus. Em vez de amarrar o diz. demônio e pegar a autoridade, né? Que Deus deu, quer contender com Deus. Quer dizer, que furada, né? A palavra de Deus diz que a astutícia, ela corrompe o caminho do homem e leva ele a se insurgir contra Deus, que é para acabar de vez com ele. Para acabar de vez. Então, o rejeitado, ele tende a essas coisas. A gente tem que vencer a rejeição, então, né, pastor? Com certeza, pastor. A sua vida, né? Vamos lá. A sua vida é muito importante para Deus. Não desista. Essa frase é muito comum a gente ouvir, né? Mas como que a gente pode, qual seria a melhor maneira da gente apresentar para a pessoa e mostrar para a pessoa que ela realmente é importante para Deus e que ela não deve desistir? Eu falei do Isaac, que passou por esse processo, né? A inveja, a contenda, ele não foi... O que me chamou a atenção nesse texto é que o Isaac não discutiu com ninguém. Não apresenta o Isaac discutindo com ninguém. Os pastores do Isaac discutiram com os pastores lá, tudo bem, mas o Isaac não discutiu. Saiu, foi pro outro, saiu, foi pro outro, até que chegou no lugar e falou, cadê eles? Não tem ninguém aqui, então é aqui que a gente vai ficar e vão prosperar. E prosperaram lá e se tornou Reobote, né? Mas assim, como que a gente pode mostrar para uma pessoa que a vida dela realmente é importante para Deus e que ela deve se levantar, vencer rejeição, vencer inferioridade e não desistir? Vamos começar com o senhor. Pastor, eu acredito que sendo a carta viva que Deus diz que nós somos, tendo o nosso próprio testemunho. Eu lembro... A gente tem que ensinar isso para a pessoa, o senhor falou que teve problema com dependência química. Eu tive também com álcool. Né? E por vezes eu tentei vencer antes de Cristo e não vencia. Ia 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco voltava pior. Aí, conhecendo a Jesus, aplicando aquilo que ele ensinava, né? Fazendo o que Deus me mandava, eu venci aquilo. Quando eu vi, eu estava... completamente enojado da hoje, cachaça. 23 anos, vai para 24 anos, que eu estou livre. E o meu testemunho, como é que eu posso mostrar para alguém que a vida, que ela é muito importante para Deus? Mostrando o meu testemunho. Se eu sou, você também é, porque o nosso Deus não faz distinção. Entendi. Ele não faz acepção de pessoa. Seu testemunho, então, prega para a pessoa que ela também é importante. Exatamente. Ela tem que ter testemunho para ela poder provar isso aqui da parte de Deus. Não diz o Salmo, vinde, vede... vede que o Senhor é bom. Isso. Provai que o Senhor é bom, né? Então, a gente... Quando a gente prova e vê, a gente constata. É fato, não é? O Jó vivia de... Conhecia Deus de ouvir, mas ele teve a fé dele alicerçada e restituído tudo. Quando ele vivenciou tudo. Exatamente. É mais ou menos isso ou tem mais alguma coisa para acrescentar? Exatamente. Pastor? É conhecer o amor de Deus, pastor. Quando a pessoa ela consegue conhecer o amor de Deus, ela vai começar a entender, né, acerca do quanto Deus ama, o quanto a pessoa que está em Cristo, ela deseja a vida, ela deseja viver, ela quer conhecer mais a Deus. O quanto Deus pode, por amor, ajudá-la nisso, né? Exatamente. Ela precisa conhecer o amor de Deus que fez o Senhor Jesus se entregar na cruz do Calvário. Ela precisa começar a olhar para isso. A mensagem que Jesus trouxe na cruz acerca do seu grande amor. Então, isso vai ajudar muito.
Hebreus 12 fala que a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhos. Exatamente. Né? E a gente deve olhar para o autor e consumador da vida, que é Jesus, da nossa fé. E ali deixa muito claro isso, né? Que se a pessoa prestar atenção na mensagem da cruz, ela não vai ter dúvida que ela é importante para Deus. Né? Importantíssimo esse texto de frisar o que ele diz. Tirar o embaraço, Tira o embaraço e o pecado. Que é uma atitude que de perto rodeia. É uma atitude. Não está longe, não. É uma atitude pessoal, nossa. Sim. Então, se a gente quiser ir ouvir a Deus, a gente come o bem dessa terra. Eu tenho uma pergunta para vocês que eu acho que a gente até já respondeu. Fala assim, ó. Cristão pode fazer acompanhamento com psicólogo e ou psiquiatra? Enquadra-se na ciência, né? Porque a gente já respondeu Exatamente, isso, né? respondemos, acabamos de responder. Não é errado. A Bíblia diz que Se for Deus necessário. está conosco entre aquele que nos ajuda. Né? Diz assim, Deus está contigo. O Salmo diz que Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Então, o psiquiatra dirigido por Deus, o psicólogo dirigido por Deus, é alguém preparado para nos ajudar. Agora, seria importante Por que um cristão... rejeitar isso, né? Eu entendi. Mas seria importante, então, um cristão procurar os profissionais que têm uma mesma fé para poder falar a mesma língua? O que vocês acham? Melhor ainda. Eu vejo Não é que o outro não possa ajudar, é profissional igual e às vezes até melhor, né? Exatamente. Mas assim, falar a mesma língua é importante, né? Importante. Falar a mesma linguagem de importante. fé, né? Vamos para a próxima. Então, isso aqui tá, né? Não é errado, já está bem claro, não é errado. Se sua fé levou você à vitória, venceu. Mas se não venceu, sua fé não alcançou isso ainda, vai ao psicólogo. Se ele orientar o psicólogo a um psiquiatra, vai ao psiquiatra. Mas nunca, como a gente falou da outra vez, em outro momento, nunca faça disso a sua muleta, a sua dependência. Sua dependência de Deus. Como o rei Asa, né? Segundo Crônicas 16, que só buscou o médico e não buscou Deus. Isso aí não dá, né? No momento da sua enfermidade. E aí, uma enfermidadezinha no pé terminou morrendo. Quer dizer, uma coisinha no pé dele tirou a vida dele. Brasil, o país mais ansioso do mundo. Que caramba. Será que é mesmo? Porque a gente vê aquelas fotos lá daqueles países lá na Ásia, né? Acho que não, o pessoal, naquela correria, não dá nem para andar, a bicicleta andando no meio do povo, que a moto andando no meio do povo, aquele negócio todo. Será que o Brasil é um país com mais ansiedade do mundo, irmão? Pastor, eu não preciso nem fazer um censo para dizer que não é. Não é, né? Não. O brasileiro é tão feliz, mesmo tão alegre. porque, pastor, a gente tem aqui uma coisa que não se acha em lugar nenhum do mundo. Muita beleza natural para contemplar. Você vê, às vezes está numa correria, está no estresse, põe o carro, vai ali, ou contempla uma natureza, uma montanha, ou contempla uma cachoeira, ou vai para a praia. Entendeu? Isso desestressa, isso ajuda. Eu não acredito que o Brasil seja... tem uns censos aí que o pessoal faz que eu fico com o pé atrás também. Não, isso daí... Porque assim, se você pega, por exemplo, 2 mil pessoas, aí a pessoa fala assim, não, a gente entrevistou 2 mil pessoas para chegar nesse resultado, tá? Mas foi 2 mil pessoas aonde? Quais eram as características dessas 2 mil pessoas, né? Quer dizer, então é muito complicado isso, né? Eu também não levo muita fé nisso aí, não. Pastores, a gente vai agora no quadro Opinião. É um quadro bem legal do programa, que a gente vai nas ruas perguntar às pessoas. Eu queria que vocês prestassem atenção nessas perguntas, para a gente, na volta, falar bem rapidamente sobre isso, tá bom? Vamos ao quadro Opinião. Bom, são vários problemas, né? Vários fatores, na verdade. Tem a internet, né? A chegada da internet tem seus benefícios, mas os malefícios, principalmente esse, né? A pessoa fica muito fechada dentro de casa, só ali no computador, os adolescentes principalmente. Então eles não focam na escola, que na escola também eles ficam com o celular, embora tenha a lei que já está proibindo, né? Mas nem todas as escolas aderiram ainda. Então, problemas familiares, famílias mal estruturadas, entendeu? São vários itens, né? Mas principalmente esse. Falo assim, até por mim, que eu sou uma pessoa que às vezes tem um pouco de ansiedade. Eu acredito muito que a questão das redes sociais podem estar influenciando muito na vida das pessoas, porque a gente sempre é bombardeado com informação o tempo todo e muitas vezes a gente não sabe como lidar
e como interpretar da forma correta. Eu acho que isso atrapalha bastante, rede social e tal, eu acho que isso é bem... Esses problemas, eles estão muito associados, assim, minha opinião, né, particular, a uma vida mais agitada, uma vida mais rápida, assim, aqui, você vê essa quantidade de gente andando pra lá e pra cá, uma vida também mais ligada nas telas, né, a galera o tempo todo só rolando as redes sociais pra cima e pra baixo. Eu acho que isso tem muita coisa a influenciar nessa nova forma, né, da saúde mental, tá impactando na sociedade de hoje em dia. É o estresse do dia a dia, né, a galera toda ligada na internet também, que negócio de aceitação, e isso influencia também. Hola, soy chilena, estoy acá precisamente por eso, porque efectivamente la salud mental hay que cuidarla. Posterior a la pandemia hemos tenido un alza increíble de situaciones como, por ejemplo, crisis de pánico, estrés, incluso que eso ha afectado a la fuerza laboral, porque hay muchas licencias producto de esta situación que la verdad no es una prioridad y debería serlo. Eu acho que, na verdade, a gente vive uma vida que não quer. A gente vive uma vida que não é feita para o ser humano. A gente acaba tendo expectativas que a gente não consegue realizar. A gente vê coisas que a gente quer e nunca vai conseguir. Então a gente briga com os nossos desejos, né? E a gente acaba sendo minimizado por não conseguir conquistar aquilo. Eu acho que o caminho vem muito por aí. Isso vem desde relacionamentos afetivos, até mesmo relacionamentos profissionais, conquistas profissionais, conquistas de coisas, né? A gente vê as pessoas andando de iate, grandes passeios, né? Eu acho que o caminho é por aí. É a gente querer ter o que a gente não consegue ter, mas por uma propaganda que não é pra gente. Se a gente se acostumar a viver com menos, a viver com o suficiente apenas, eu acho que a vida fica com uma qualidade muito melhor. Faz sentido, né, o que a última entrevistada fala. Só que não pode ser também tão negativo assim, né, de achar que não vai conseguir conquistar as coisas. Só que a pessoa projeta a vida do outro nela, né? Aí ela tem razão. Você projetar a vida do outro em você, quer dizer, ele tem, eu queria fazer isso, eu quero ter de qualquer maneira também, aí vai ter muita ansiedade. Olha, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela diz que nós somos o país mais ansioso do mundo e o 5º maior em depressão. É o que a Organização Mundial de Saúde fala, a OMS. Eu não creio. Também não creio nisso aí não, tá amarrado isso aí. Mas a Organização Mundial de Saúde diz que nós somos o 1º país em ansiedade e o 5º país maior em depressão. Repreendido, né? Repreendo amarrado em nome de Jesus. Repreendo com o senhor isso aí, eu não acredito nisso mesmo. Sou brasileiro, vivo aqui, conheço muita gente, claro, sim, tem problemas emocionais, muita gente aqui tem, mas em relação a outros países assim, que eu tenho parentes morando lá fora e as pessoas se tratam de uma forma muito estranha, e é por causa disso. É complicado. Você também pega um país grande, vai comparar um país pequeno, né? Fizeram comparação assim na época da pandemia. Fizeram comparação do país com 220 milhões de habitantes com Israel com 9 milhões só. Quer dizer, não está de brincadeira fazer uma comparação dessa, né? Então, assim, eu não levo muita fé. Não. Desculpa aí, OMS, mas eu não levo muita fé nisso, não. Amigos, nós vamos agora ao X da questão. Bom, X da questão de hoje, qual é a chave para fortalecer a saúde mental? Qual seria a chave para você fortalecer a sua saúde mental? Eu entendo o seguinte, irmão, nossos pensamentos, eles precisam estar focados nas coisas de Deus. Deus manda eu pensar nas coisas que são de cima e não ficar pensando nas coisas que são de baixo. Aqui na Terra a gente tem que pensar, tem que trabalhar, tem que fazer, mas eu não tenho que empregar o meu pensamento todo ali como se aquilo fosse o fim da minha vida. Não, meus pensamentos têm que estar no céu o tempo todo. Se eu não sou salvo, não adianta. Jesus volta a qualquer momento, uma catástrofe acontece a qualquer momento e não adianta. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, diz assim, fuja dos pensamentos impuros, da mocidade, e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor e paz, e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. É a Nova Bíblia Viva de Portugal, 2 Timóteo 2, 22. Então, esse texto deixa muito claro, ter fé, amor, paz, mas andar com aqueles que amam o Senhor.
Isso é isso, pastores, a gente está chegando no final do programa, mas é importante dizer, é um primeiro passo que eu mostro para as pessoas quando elas são recém-convertidas. Você precisa rever suas amizades e refazer amizades. Porque se você quer largar tudo de errado que você fazia, continuando a andar com aqueles que fazem tudo de errado que andavam com você, vai ser quase que impossível, né? Então você precisa rever suas amizades, refazer algumas amizades, repensar nas suas amizades e começar a sua mudança a partir dali, né? Então esse é o X da questão de hoje, tá bom? E do nosso programa Conexão. Eu estive hoje com o pastor Sandro Galvão, da nossa igreja lá de Village da Pavuna, e também o pastor Wanderson Diogo, da nossa igreja de Fragoso. Pastor Anderson, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Chegamos ao final do programa, estamos aqui conectados. Seu endereço, seus horários, para que o pessoal possa te procurar lá, inclusive com problemas emocionais, né? Que o pessoal possa ajudá-las, né? Exatamente. Você que está passando problemas emocionais, pode ter certeza que Deus quer abençoar a tua vida, quer, através da fé, te dar força para você vencer isso aí. Você pode me encontrar na Igreja de Fragoso, na Avenida Automóvel Clube 3381, lá em Fragoso, na pista principal de Fragoso. Você pode me encontrar na quarta-feira, às 8, às 15, às 19 horas. Sexta-feira, libertação, que é o dia também que tratamos, né, dos problemas emocionais, 8, 15, 19, né, e também aos domingos, às 8 e às 18 horas. Pastor Sandro Galvão, Village, está de festa, está preparada? Se for, também vai receber a bênção lá? Com certeza, o Village é um lugar de paz. Nós profetizamos isso lá todos os dias, em nome de Jesus. E quero convidar as pessoas a estarem conosco lá numa das nossas reuniões, segundas, quartas e sextas. Nós temos ali culto às 9 horas da manhã e às 19 horas. No domingo nós temos às 8 da manhã às 18 horas. Tá? Nós estamos na Coronel Moreira César, na rua principal ali do Village, no número 781. Olha, junte-se a Deus, Ele diz que a esse Ele dá paz e faz vir sobre esse o seu bem. Amém. Aguardamos lá. Obrigado, pastores. Olha, amigos, eu estou na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Você vai ali aos domingos, está muito especial, 7, 9 e meia, 15 e 19 horas. Mas não esqueça de acompanhar a gente, o Conexão, através do YouTube. Canal Conexão / Pastor Ednilson Lima. Você vai achar o nosso canal ali, vai ser uma benção, tá bom? Conexão fica por aqui, forte abraço e até o próximo programa.